Irmãos, com a ajuda de Deus, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Jardim Paulista, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Já achar? Até o versículo 9. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, amados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, que por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma epístola de Paulo, sábio, como sempre, com luz, entendeu a graça de Deus, foi convertido de uma maneira maravilhosa, sem dúvidas, que não deixou motivo de incredulidade, de falha na sua fé, de dúvida em Jesus Cristo também. A forma como o Senhor o converteu, apareceu na sua vida e mudou a sua vida do dia para a noite. E aquele que pregava contra Cristo, achava tantas coisas contra Cristo, passou a falar de Cristo e achou em Cristo mais do que palavras e vidas terrenas. Encontrou a vida eterna, o entendimento, a sabedoria e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo também, para entender o Mestre também e para ser guiado também por Ele, para escrever as epístolas, que muitas delas hoje é mandamento, é sabedoria, é conhecimento, tal é a sua intimidade com Deus, a revelação que lhe diz Deus também, que deixou também aquilo que Cristo não pôde falar enquanto não tinha derramado o Espírito Santo. Quando derramou o Espírito Santo, o Senhor deu para Paulo e os outros apóstolos outras doutrinas em que Cristo guardou para deixar para eles também, como querendo dizer e dizendo que nós também acreditaríamos no servo de Deus, e os servos de Deus também seriam competentes, não pela sua competência, sabedoria, conhecimento, mas pela competência do Espírito Santo. Porque o Senhor disse, não vos preocupeis com o que haveis de falar, que o Espírito Santo falará por vós também, na presença de tantos quantos for necessário, não só dos pequenos, mas dos grandes e dos sábios também, porque se eles entendem das coisas desta vida, medicina, ciência, geografia e política e outras coisas, Paulo, pelo Espírito Santo, e nós, pelo Espírito Santo, entendemos e discernimos a pessoa de Jesus Cristo. E por ele sabemos o que é bom e o que é mal também, na guia do Senhor, no entristecimento ou na alegria, e na formação
de um caráter, de uma dignidade também, que nos aproximará cada vez mais de Deus, para cada vez mais entendermos. E quanto mais entendermos, também mais sofreremos, porque veremos também as nossas faltas, os nossos erros, e também o mundo que cada vez mais se aproxima do inferno, e nós também, pelo entendimento que temos, pelo conhecimento também, ficamos sabendo a vontade de Deus. E sabendo, se não fazemos, somos culpados, que nem o Senhor deu na oração. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca diante de Deus. E nós sabemos fazer o bem, e Deus nos dá o seu Espírito para fazer o bem também. Esta é a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não veio só mandamentos, como veio o Antigo Testamento, mas veio os mandamentos de Cristo, que são suaves, são piedosos, misericordiosos também, com luz, com sabedoria, e não pede mais para os homens do que uma boa educação, do que um pai e uma mãe quer para um filho e para uma filha. É certo ou está errado? O Senhor quer o que o pai e a mãe quer, o que nós queremos para o nosso filho. Que não pegue vício, que não se embebeda, que não vai para o mundo, que não se prostitui, que não roube, que não mate, que não defraude, que não seja vaidoso, não vá para as farras, e outros defeitos que também tem. É a mesma coisa que o Senhor quer, que um pai e uma mãe quer para o filho também, que seja honesto, trabalhador, correto, que ganhe sua vida honestamente e que viva também e que constitua a família e continue também a geração. É o que o pai e a mãe quer para um filho também, exigindo também. Um pai e uma mãe não quer que o filho adultera, que a filha adultera, que o filho adultera, que fornica, que caia no vício, na bebida, no fumo, na desgraça, nas madrugadas de farra. É isso que é. Então, porque o pai e a mãe ama e quer ver a saúde, a felicidade e o sucesso do filho. Assim também o Senhor conosco. Ele não pede muito mais coisa, não, do que um pai e uma mãe pedem, do que um ser humano, na sua sã consciência, inteligência, sabedoria e civilização atual que alcançou, eles tinham que ser mais civilizados. Que o homem está perdendo a civilização, estamos vivendo momentos bárbaros na face da terra, se esquecendo a cultura, o entendimento, a sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor, que eles estão usando para foguete, avião, bomba, carros, enfim, celulares, computadores, mas, irmãos, no moral, no caráter, eles estão indo cada vez mais para trás, esquecendo, se diminuindo como homem, como ser humano também. E desse local, desse espírito, desses falsos deuses, o Senhor nos libertou. Estamos no caminho da verdade, na solução de salvação de alma. Temos recebido, que nem Paulo diz aqui, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Nós cremos que estamos aqui pela vontade de Deus. Eu creio que estou pregando esta palavra pela vontade de Deus. Vocês creram pela vontade de Deus e vieram aqui também quando muita gente não está vindo mais, né, irmão? Nem aqui nas outras igrejas. Estão deixando de congregar, não sei o motivo. Gostaria que eles, antes de se retirar daqui das outras, que manifestasse a queixa e o envenenamento que estão recebendo. Mas nós cremos que Deus nos chamou. Nem que nós ficamos um só, nós vamos pregar para um só. E se não vier ninguém, nós vamos pregar para nós mesmos. Pela vontade de Deus nós estamos aqui. Não cremos no homem,
Não cremos na congregação cristã no Brasil como salvação, mas como contendo a verdadeira graça de Deus manifestando nestes séculos passados, e não sabemos o futuro também, mas temos certeza que Deus estará conosco até o fim também. Tenho pregado há anos e anos e vou continuar pregando. Se nós desobedecermos, nós vamos ficar sem Deus. Vocês são testemunha? Se nós vacilarmos, nós vamos ficar sem Deus. Vamos pedir a Deus que nos santifique na nossa santíssima fé. Não creio em mim, não creio em mim como homem. Não cremos nos apóstolos como homem, mas cremos nele como discípulo de Jesus Cristo, portadores da graça de Deus, que foi continuamente imitando Jesus, continuando a graça de Deus neles, e passou aos outros, e chegou até nós também. Então nós cremos no Espírito Santo de Deus, na obediência da palavra de Deus. O Senhor nunca nos abandonará, mas estará conosco para sempre. A igreja que está em Corintos, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso também. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos ser chamados de santos. Não somos perfeitos. Estamos caminhando para a perfeição. Vontade de perfeição, ânimo para a perfeição, fé na perfeição, confiança e meditando e recebendo pelo aperfeiçoamento, pela aproximação de Deus cada vez mais revestimento, mais felicidade, mais alegria, mais força, mais virtude para vencer a depressão, a angústia, a necessidade, a fome, a miséria, a enfermidade, o desprezo, a separação, pela aproximação de Deus. Mas ainda não somos santos. Mas com a ajuda de Deus chegaremos a ser santos. E eu creio que o propósito de Deus é nos tornar santos. Não é nem nos tornar rico, nem saudável. Ele supre tudo, Ele é o pastor, mas o interesse de Deus em nós é chamar nós de santos. E aquele dia dizer: vinde benditos de meu Pai a possuir a coroa da vida eterna. Sobre o pouco me foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Eu não acho que foi pouco. Foi humilde, Senhor. Sobre o pouco me foste fiel. Não podemos nos queixar. Temos alcançado virtude, obras, testemunhos, libertações, milagres, expulsações de demônios, ressuscitamento de mortos, curas de câncer, de lepra, de AIDS, de herpes, de lúpus e de enfermidades incuráveis, e o Senhor tem curado. Moralmente maravilhoso. Cadeia, prisão, assassino, pedófilo, criminoso, o Senhor tem convertido em santo. Poder da palavra, poder da fé, poder da confiança,
poder do amor de Deus, na sua perseverança, na sua paciência, na sua longanimidade, em perdoar, em aturar, em limpar, uns mais depressa, outros mais devagar, mas a santificação do Senhor continua em todos nós. Uns estão sempre na igreja, outros não estão muito tempo na igreja, não têm paciência, preferem outros lugares. Mas se é de Deus, vão se aproximar um dia. Nem todos o Senhor receberão. Em todo esse manejamento de resgate, muitos voltaram, mas não sei quantos vão permanecer. Porque nós fomos buscar. O Senhor mandou buscar, é verdade. Mas não sentiram o que o filho pródigo sentiu. Ninguém foi buscar o filho pródigo. Voltou pela ausência de Deus, pela falta de Deus, a falta do carinho do pai, da família, da fartura que tinha. E aqueles que vão e sentem fome da graça, da palavra, da amizade, do amor, do que desfrutavam, eles voltam, irmãos. Mas muitos vêm amarrados. Quando se vem amarrado, se desamarra, vai embora. E hoje Deus me manda esta palavra para todos, me manda ler esta palavra. E eu que em todo lugar invoco o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O povo de Deus não cessou até o dia de hoje de anunciar Cristo, de falar de Cristo. Uns até falam demais, uns até falam demais, uns até dão pérolas aos porcos, desprezam, nos desprezam, caçoam, dão risada, mas nós falamos de Cristo, da salvação que recebemos. Podemos falar que Ele santifica, que Ele purifica, que Ele cura. Podemos falar que Ele vai voltar, porque nós somos testemunha de que Ele vai voltar. Pela maneira com que Ele nos confirma, nos trata e nos enriquece pela palavra, irmão, em todo o conhecimento, como diz aqui, das coisas santas de Deus, nos confirmando no secreto conselho da nossa alma, onde ninguém entra, nem o demônio, nem o pensamento, nem a cultura humana, mas entra a cultura espiritual. O Senhor nos confirma que estamos no caminho certo, na graça certa, ouvindo a palavra certa, no Espírito certo, no batismo certo, no Salvador certo e no Deus certo também, irmãos. E na família certa de Jesus Cristo. E o qual nos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos jogar na sorte. Não podemos jogar na sorte. Hoje posso falhar porque Deus não vem hoje. Amanhã eu posso falhar porque Ele não vem amanhã. Não vou falhar porque Ele pode vir agora, já. Não podemos jogar na sorte. Que Ele nos venha buscar num dia. Esses dias que às vezes somos convertidos, buscamos a Deus, choramos, clamamos, damos glória a Deus, aleluia, trememos, e aleluia, e aquele dia estamos santificados, e os outros dias estamos relaxados. Não vamos jogar na sorte não, irmãos. Só pode vir num dia que nós não estejamos preparados. E se ele vier num dia de um erro, se ele vier num dia de pecado,
de transgressão. Nós não vamos com o Senhor, não, irmão. É sério este caminho aqui. É de limpeza, é de purificação. O Senhor quer nós diferente do mundo. O mundo não pode entrar na igreja de Jesus Cristo. Senão não precisava Cristo vir. Não precisava batismo. Batismo é o Mar Vermelho que separou o Egito, que o Egito, agora a gente fala do Egito, fala mal da pátria egípcia, né? Mas não está falando mal da pátria egípcia hoje. Hoje simboliza o pecado, o mundo pecador, o mundo de pecado, que é o Egito hoje, não é? Mas separou, vamos dizer, da escravidão para a libertação. O batismo nos tirou da escravidão e nos deu a libertação. Glória a Deus. Então, se quiser voltar para o pecado, tinha o Mar Vermelho. E se nós também quiser voltar para o pecado, tem o batismo. Você foi batizado. Você vai voltar de novo? Você não sabe quanto custou o batismo? Eu te confirmei. Te dei sinais, prodígios e maravilha. Você conseguiu vencer a carnalidade, a incredulidade, o medo de se entregar, o medo do futuro. Tu cresces no Senhor Jesus, agora você vai voltar para trás? Então que não tivesse saído do Egito, que ficasse lá como escravo, se amava a escravidão, mas todo ser humano, até os animais, que se prende eles, o passarinho, quando abre a gaiola, eles voam, irmãos. Voam com alegria, contentamento. Assim também fomos nós. O Senhor abriu a gaiola e nós voamos para esse paraíso, que é a glória de Deus, que é o jardim do Éden. E aqui, mas que se manifestou agora, pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Se manifestou agora há pouco para cada um de nós. E está se manifestando para alguém que ainda também ele não tinha se manifestado, de apresentar outros salvadores, outros deuses, outros santos, mas os verdadeiros santos estão aqui. Aqueles santos já foram, não pode fazer nada para os outros. Mas esses santificados pela palavra de Deus, que estão ouvindo esta palavra, eles podem fazer uma oração a teu favor e Deus liberta você das enfermidades. Pode anunciar o evangelho para você e Deus te salva a tua alma. Mas os santos que estão dormindo não fazem nada, não escutam, não falam, não andam, estão num sono profundo. Já pensou, irmão? Está no paraíso, olhar para a terra, ver a miséria, ver a pobreza, ver o pecado, ver as desgraças. Está no céu, não vai ter paz, vai sofrer ainda com as coisas da terra. Tem misericórdia. Que doutrina é essa? A verdade é mentira. Como é que vai? Eu estou no céu lá, estou vendo meus filhos passar fome, necessidade, tentado, estuprado, arrebentado, mal governado, passando fome, desempregado, e eu lá no céu, meu Deus do céu, Senhor, olha eles lá embaixo, Senhor. Isso não é possível, irmão. Quem parte vai ficar em paz, não vai saber mais nada. Graças a Deus. Não vai ter ministério também, não vai ter também. Muitos querem ministério, mas... Minha esposa falava, irmão, eu fui para a cooperadora. Ela falava, meus pêsames, irmãos. É verdade. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Segundo o mandamento do Deus eterno,
a todas as nações para a obediência da fé. Eu tenho fé em Deus, vou entrar no céu. O diabo também crê, não vai entrar no céu. É crer na santificação, na purificação, nos mandamentos que nos torna santo. Que pela santificação vêm os prodígios, os milagres de Deus. E diz aqui, para terminar, irmãos, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não cansaremos nunca. Que graça é comunhão. A comunhão é graça. A graça é comunhão. A graça é estarmos no Espírito Santo. A graça é vivermos com o Espírito Santo. A graça é ouvir o que o Espírito Santo fala nas igrejas. A graça é o Espírito Santo. A graça é a comunhão do Espírito Santo. Quem é que tem comunhão com o Espírito Santo? Comunhão com o Espírito Santo é ter o Espírito Santo dentro do seu corpo, da sua alma. Não pega só o coração, pega o corpo inteiro até a mente. Pega os membros, como pegava Sansão e aqueles que precisavam lutar. E hoje pega nós para resistir o pecado em espírito. Malignos que vêm contra a nossa alma para fazê-la pecar. É essa fé que nós temos que ter. E o Senhor diz aqui, irmãos, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo. Não, isso estou lendo outro capítulo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu gostaria, mas não sou Deus. Sinceramente, de saber se vocês sentem Deus. Vocês sentem Deus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vocês sentem o Espírito Santo? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria, mas não posso entrar nos corações. Porque eu sinto Deus. Glória a Deus. Eu amo Deus. Glória a Jesus. Deus me ama. Aleluia. E quando eu prego, quando eu oro, eu sinto que Deus está em vocês. Quem tem Deus compreende a palavra. Entende a palavra. Ama a palavra. Palavra fala, confirma, estabelece, se posiciona na nossa vida como uma luz, uma defensora, uma libertação, uma solução. É um escudo, é um amparo, é uma coluna, é uma rocha que nós dizemos, está tudo ruim, mas Deus falou comigo. Tudo está piorando, mas Deus está comigo. Estou enfermo, mas Deus falou que vai me curar. Estou pobrezinho, passando necessidade, desempregado, mas Deus falou comigo.
É assim ou não é assim? Glória a Deus. O inimigo vai falar o que para o pregador? Para de falar, para de pregar. Se eu vejo o resultado da minha oração, da minha pregação, não sou eu, não estou falando de mim, estou falando do servo que pregou. Eu vejo o resultado, como é que eu vou duvidar? Como é que eu não vou deixar de pregar se Deus está fazendo, se Deus está me mandando falar, se Deus me manda falar e se cumpre? E o povo diz, por que eu vou deixar de acreditar nesse homem? Ele fala e se cumpre. Ele fala e se cumpre na minha vida. A palavra fala na minha vida, fala na minha alma, entra nos meus mistérios, nos meus segredos, me faz mais forte, me dá mais moral, caráter, dignidade. É a única voz, é a única palavra, é o único meio de eu saber quem eu sou. É o único ser que pode dizer, conhece o meu passado, me mantém no presente, e é o único ser que pode orientar no meu futuro, guardar no meu futuro, abençoar a minha vida futura. É o único ser que pode. Hoje eu posso me preparar. Hoje eu posso me santificar. Hoje eu posso me preparar para qualquer profissão. Mas é hoje. Mas a palavra de Deus é hoje e amanhã. É futuro. Tá certo, irmãos? Hoje Deus fala e vai abrir as portas. Vai abrir as portas. Vou suprir a tua necessidade. Supre a necessidade. Você está tentado, mas não vai pecar. O diabo quer te derrubar, mas eu vou te sustentar. É a palavra da vida, é a palavra da graça, é a palavra em que nos sustém. Aqui diz aqui, ao fiel, Deus, fiel é Deus, fiel é Deus. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca mentiu, nunca deixou de ser fiel. Tem um compromisso, tem um compromisso. Xalaturiba Nataia. Um homem de brio, de vergonha na cara, de moral, de caráter, de dignidade. Escuta o que o Espírito fala à igreja. Ele tem um compromisso. O compromisso com a sociedade, vamos dizer, incluindo tudo. Certo? Até com os animais e com os peixes. Tá? Mas o homem de caráter e dignidade. Vocês querem escutar? Glória a Deus. O compromisso dele maior é com ele mesmo. Deus tem um compromisso com a humanidade, mas o compromisso de Deus é com ele mesmo. O maior compromisso é com ele mesmo. Quando se tem caráter, dignidade, vergonha na cara, pudor, decência, ele tem um compromisso com ele mesmo. Vocês se calam. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu virei criança, né? Estou virando criancinha.
Eu gosto de colorir, que nem as crianças, né? Como é que chama? Colorir, né? Colorir os desenhinhos. Eu gosto de colorir. E eu fico lá. E às vezes eu dou uma borrada lá. Eu quero corrigir. E, e meu pensamento. Ninguém vai ver nada disso aqui. Ninguém vai ver isso aqui. Isso vai pro lixo. Eu falo, mas não é os outros. É eu que quero. É para mim que eu quero. Eu quero ver. Eu quero fazer direito. Dá um glória a Deus. Saia daqui, irmão, com esse compromisso hoje. Não é para os outros, é. É minha satisfação. É minha satisfação. Quando termina, eu olho, não está bom ainda. Precisa melhorar ainda. Mas estou me esforçando. O outro eu vou fazer melhor. Então não faça para os outros ver. Porque não vão ver. Eu não sou João Ovo, como é que fala? João Gosto, o que fez o desenho lá. Os desenhos, nem o Picasso, não sou nada. Mas ninguém vai ver. Mas eu estou vendo. Vocês estão entendendo a moral da história? O maior compromisso é com o nosso caráter, nossa dignidade, nosso moral. É o primeiro compromisso que o homem tem que ter. É consigo mesmo. Depois com as pessoas. E por que Deus pensa assim? Porque Deus não pode ser desacreditado. Se o mundo acabar desacreditando de Deus, todo mundo vai se perder. E Deus não quer que ninguém se perca, que crê nele, como Deus fiel, verdadeiro, cumpridor da obrigação de Deus que ele tem com a humanidade, de ser justo, fiel, fazer um juízo decente. Lá não tem jeitinho brasileiro, não. Não tem propina, não, irmão. Lá na hora, ali é sério. Tem misericórdia. Quem usou de misericórdia terá misericórdia. Quem usou de ódio não terá o ódio, mas terá justiça certa, justa, honesta da parte de Deus. Porque Deus não se torna injusto porque o homem é injusto. Ele diz, se você for fiel, eu sou fiel. Se você for infiel, eu continuo fiel. E hoje, irmãos, esse Deus fiel que está falando conosco nos chamou para a comunhão do Espírito Santo, para a graça do Filho de Deus. Não perca a comunhão, não percamos o Espírito Santo. Ficaremos sozinhos, vazios, falando à toa. O mundo não nos ouvirá mais, o povo não nos ouvirá mais, nem a nossa alma nos ouvirá mais. Não podemos perder a comunhão do Espírito Santo. Não podemos nos desligar e ligar. Nós não somos uma máquina. Somos seres humanos de sentimento, entendimento, sabedoria. Sabemos discernir, compreender, somar, guardar, entender. Aí está o segredo. Nós entendemos. Quem entende e não obedece, peca. Sei. O Antigo Testamento souberam, mas não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo só estava em Moisés, Caleb, Josué e assim por diante. Às vezes em quando pegava, como pegou Saul, Davi tinha os profetas, mas o povo não tinha. Mas hoje, o povo sabia e não tinha o Espírito Santo para pôr em prática. Hoje nós sabemos e temos o Espírito Santo para nos ajudar a pôr em prática. É esta palavra que o Senhor está mandando hoje. Vamos crer nesse fiel Deus que nos chamou para esta graça maravilhosa e foste chamado para a comunhão do Espírito Santo. O mundo não está na comunhão do Espírito Santo.
As coisas deste mundo não estão na comunhão do Espírito Santo. As coisas de Deus, praticando, nos torna participantes da comunhão do Espírito Santo. E vamos dizer, irmãos, se perdermos o Espírito Santo e a comunhão, o que nós fazemos na igreja? Quando a igreja perde a comunhão, não tem graça o culto. Quando alguém levanta para falar, pregar, ou orar, ou testemunhar, sem comunhão, e você percebe, você não tem comunhão com ele, não tem ligação, não tem intimidade. É uma pessoa estranha, é o homem que está falando. Mas quando a comunhão cala dentro do nosso coração. Se essa palavra calou dentro do teu coração, vai em paz para a tua casa. Que o fiel nosso Deus estará conosco aqui na terra e um dia no céu, na eternidade. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Eterno Pai Celestial, mais uma vez alçamos a nossa voz para que ela chegue até a tua alma, até o teu coração, na tua santa pessoa, porque é no nome de Jesus Cristo que te invocamos e sentimos o Espírito Santo em santas inspirações, em te louvar, em te glorificar, em te engrandecer e ser agradecido por toda a tua bondade e a tua misericórdia que tiveste das nossas almas. Onde estaríamos hoje? Ainda estaríamos na terra. Tínhamos a família, o esposo, a esposa. Tínhamos o que temos hoje. Não sabíamos o nosso destino, mas tu nos destinaste para neste momento estar sentindo a tua presença. E num santo culto de adoração, adorando-te em espírito e em verdade, devotando a ti um louvor, uma atenção, uma gratidão pela bem-aventurança que coube a cada um de nós, de estarmos aqui também nesta noite ouvindo a tua palavra, que nos faz crescer, subir mais um degrau na espiritualidade, na santidade, na compreensão, e nos faz aproximar cada vez mais da tua presença, Senhor, guardando a comunhão do Espírito Santo. Pela comunhão do Espírito Santo chamamos os hinos, tocamos e cantamos os santos hinos, fizemos uma oração pelo Espírito Santo, igual àquela que teu Santo Filho fez também quando esteve aqui na terra. Orou pelo Espírito Santo, orou como Deus e Salvador, a ti, grande Pai eterno, honrando-te acima de todas as coisas, acima de si próprio, Jesus Cristo, e nós também, acima de todos nós, te glorificamos e confessamos que tu és o Supremo Deus, Criador do céu e da terra, que creia, o homem não creia, obedeça ou não obedeça, tu serás sempre Deus. Sempre tu serás Deus. E todos terão que prestar contas diante de ti. Não poderão fugir. Não haverá lugar de esconder-se de ti naquele dia, como se escondem hoje no pecado, na miséria, na bebida, nas drogas, se escondem de ti, da tua palavra. Mas graças te damos que aqui estamos nós. Não queremos nos esconder de ti. E que tu não se esconda de nós, Pai eterno, mas que haja sempre a comunhão do Espírito Santo, que é Deus presente, Deus vendo, Deus olhando, Deus cuidando, Deus acusando, Deus ensinando e Deus perdoando. Graças te damos por tudo que foi revelado pelo teu Espírito Santo. Bendito o teu nome, pela oração, pelos hinos e maiormente pela tua palavra. Tu és Deus, Senhor, nós cremos em ti e as boas obras nos faz mais crente na tua presença e a tua confirmação maior e a santificação e a purificação.
é a maneira de moldar o nosso coração na semelhança do teu Santo Filho. Te rogamos, Senhor, continue essa santificação. Não desanime conosco, Senhor, mas nos dá a esperança que tu tens em nós, a confiança que tu tens em nós. Dá-nos também que tenhamos em ti também. Que haja o que houver, tu salvarás nossas almas. Perdoa as nossas faltas agora. Faça-nos sentir o perdão da tua parte, a reconciliação contigo, bendito Deus, e sentirmos o peso da tua palavra, abrigá-la no nosso coração e executá-la, e ela não será de condenação, mas sempre de salvação. Graças damos a ti por tudo, pedindo as tuas bênçãos, sempre em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e é bendito contigo na eternidade. Amém.